Muito boa tarde, meus amigos. Bem-vindo de volta a mais um vídeo do nosso canal. Se você sofre de distúrbio da tireoide, como hipotireoidismo, hipertireoidismo e outras doenças, assista a esse vídeo que vai rolar a seguir. Ele fala de alimentos goitrogênicos, ele fala de medicamentos goitrogênicos. Saiba o que é isso assistindo o vídeo. Um grande abraço. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de volta em mais um vídeo do nosso canal. Vamos discutir um pouquinho sobre a questão da suplementação de iodo associado à tireoide. Aqui eu estou no meu Facebook, aqui é a minha página do meu perfil, e eu estou aqui, como tantas pessoas, eu tenho os grupos, nos quais eu participo. Esse Viva com Saúde, por exemplo, é um grupo que nós montamos, é um grupo bastante pequeno ainda, tem poucas pessoas, tem menos de 40 membros, e nós aqui apresentamos o que a gente está postando aqui com relação à questão de saúde no nosso canal do YouTube, canal Dr. JC. Mas não é para fazer a promoção do meu próprio grupo que eu estou aqui preparando esse vídeo, não. Eu gostaria de apresentar a vocês um outro grupo que eu participo, que afeta ao assunto que a gente vai estar falando, que é o grupo do hipotireoidismo e emagrecimento. E por que esse assunto é importante? Simplesmente porque há uma quantidade absurda de pessoas hoje em dia com problemas na tireoide, seja o hipotireoidismo em si, mas também nós temos muitos casos de hipertireoidismo, nós temos casos da tireoidite de Hashimoto, nós temos também casos de câncer, e isso realmente é bastante invasivo na vida das pessoas. Esse grupo em especial é um grupo de hipotireoidismo e emagrecimento. Eu acompanho aqui as postagens do grupo, tá? Os problemas que as pessoas passam. Por exemplo, aqui a pessoa citando que tem crise depressiva, sente tontura e tudo mais, que são aqueles sintomas associados a esse hipotireoidismo. Mas quando eu olho aqui, quando eu corro aqui o mural, eu não vejo praticamente nada falando sobre a questão básica na minha forma de ver, responsável pela maioria desses casos associados ao distúrbio de tireoide. E por que eu digo isso? Porque ao longo do tempo eu estou aqui pesquisando sobre saúde, lendo, assistindo vídeos, e eu tenho acompanhado muitos dos vídeos do médico Laí Ribeiro, e ele é uma autoridade, quer dizer, uma pessoa bastante antenada com relação ao iodo e aos efeitos da deficiência de iodo no organismo humano. Então, se nós considerarmos que o iodo ele é fundamental para a saúde da tireoide, evidentemente a gente tem que estar preocupado em fazer uma suplementação de iodo para que nós tenhamos níveis adequados de iodo. Será que isso é tão fácil assim? Não, não é tão fácil, porque conforme o próprio Laí Ribeiro cansa de enfatizar, a alimentação hoje, que em geral as pessoas consomem, tem menos de 50% da quantidade de iodo que existia um século atrás nos mesmos alimentos. Ou seja, há uma depressão bastante grande, há uma falta bastante grande desse nutriente essencial, assim como de tantos outros, como por exemplo o magnésio. Essa deficiência de iodo, claro, em parte ela é compensada pela ingestão de sal. O sal, pela lei, tem uma dosagem pequena de iodeto de potássio, e essa dosagem de iodeto de potássio é então voltada para se evitar o que acontecia há muitas décadas atrás, a ocorrência de bófilo. Então é por isso que é feita uma suplementação relacionada à questão do iodo, adicionando-se iodo de potássio. De lá para cá, desde quando se descobriu que o iodeto de potássio tinha esse efeito benéfico no bócio, muita água rolou e muita coisa a ciência descobriu. E a alimentação de hoje em dia tem muitos componentes de inflamação sistêmica. Um dos principais contribuintes das inflamações sistêmicas é o glúten. O glúten vem em praticamente todos os produtos que se consomem hoje em dia. Aí você está consumindo glúten e o glúten leva você a ter um estado sistêmico de inflamação ao longo de décadas e décadas. Isso faz com que haja uma tendência a pessoas ter doenças autoimunes e doenças generalizadas. Outros componentes também associados a essa questão são os contaminantes.
Hoje em dia está tudo contaminado, seja os produtos industrializados com resíduos, pesticidas e uma série de produtos que o corpo não reconhece, como conservantes, estabilizantes, corantes e tudo mais. Isso leva a um estado tal de saúde que, não havendo uma nutrição adequada, o corpo não estando nutrido nem com os constituintes minerais necessários, no final a gente acaba tendo todos esses problemas. Então, o iodo nessa equação toda é um dos principais elementos para a manutenção da saúde, ao lado, por exemplo, do magnésio, ao lado de outros microconstituintes, como selênio, zinco, etc. Mas, nos focando aqui no iodo, o Laí Ribeiro, por exemplo, ele preconiza, ele recomenda, sugere que hoje em dia, em função de todos esses quadros, tendo a pessoa o objetivo de se proteger, por exemplo, de câncer e ter uma tireoide saudável, a pessoa deveria fazer uma suplementação diária do chamado Lugol Forte. O Lugol Forte é uma combinação de 5% de iodo elementar, e 10% de iodeto de potássio. Então é uma combinação bastante interessante de iodo e de iodeto de potássio. Isso porque certos órgãos do corpo, como a mama, precisam de iodo e iodeto de potássio, e outros órgãos precisam de iodo e outros ainda só de iodeto de potássio. A tireoide, por exemplo, ela faz uso do iodeto de potássio, e o iodeto de potássio nela, então, é convertido por uma série de reações em iodo, entrando na molécula do hormônio controlador da tireoide. E é aí que mora o perigo da deficiência do iodo. E por que isso ocorre? Em face de toda a alimentação e daqueles contaminantes que eu falei, há uma série de contribuições hoje, vindas, por exemplo, da água, de pasta de dente, consumo de pão, de cloro, bromo e flúor, em especial esses três. E como esses três elementos estão no mesmo grupo da tabela periódica, eles acabam trocando entre si de posição quando um deles está em uma concentração muito maior que o outro no organismo. É o que acontece na molécula do hormônio da tireoide. A abundância de cloro, a abundância de flúor, a abundância de bromo faz com que o iodo muitas das vezes seja deslocado da molécula e o hormônio passe a não funcionar bem, e a pessoa começa a ter então todos os problemas associados à tireoide, um deles, por exemplo, o hipotireoidismo. Então, uma suplementação de iodo é fundamental. Mas, voltando à questão da suplementação de iodo, lá pelo Laí Ribeiro, ele então recomenda uma dose cavalar diária. Ele recomenda aí, falando do iodo do Lugol, o Lugol Forte, como eu falei, uma combinação de 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio. Ele sugere o consumo oral de 2 gotas, o que dá aproximadamente 13,5 miligramas de iodo. 13,5 miligramas de iodo são 13.500 microgramas de iodo. A recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, do consumo de iodo total diário é de 150 microgramas. Então, eu tenho entre 150 microgramas e 13.500 microgramas, da ordem de 100 vezes mais iodo, aproximadamente. Eu, pessoalmente, não acho que isso seja a melhor estratégia, porque nós teríamos uma abundância imensa de iodo no corpo, e eu acredito que este seja a coisa mais razoável de se fazer, embora respeitando aí a opinião do Laí Ribeiro, mas eu não pactuo dessa visão mais hoje. Até cheguei já no passado a fazer essa suplementação, conforme ele mesmo recomendava. Tive uma série de reações, especialmente reações cutâneas, carocinho surgindo para tudo quanto é lado. Então, não vejo mais assim. Eu tenho lido bastante sobre a questão da suplementação de iodo e eu, pessoalmente, faço uma administração de uma composição de Lugol diluído para a concentração de uma dosagem que eu aplico na pele, não oral, de 1.000 microgramas por dia. Mesmo essa dosagem que eu faço de 1.000 microgramas por dia, ela ainda é 6 vezes maior do que a dosagem da Organização Mundial de Saúde, que é 150 microgramas. Mas em relação à dosagem do Laí Ribeiro de 13.500 microgramas, é claro que 13,5 vezes menor do que aquela que ele recomenda. Então, essa é a suplementação que eu faço, um Lugol bastante diluído. E, de qualquer forma, independente dessa discussão aí, se
a dosagem é maior ou menor, acredito que seja de consenso geral que a pessoa está com uma concentração de iodo adequada no organismo, vai sim evitar uma série de problemas de saúde, dentre eles os distúrbios associados à tireoide. Então, tudo que tiver impacto sobre a absorção desse importante nutriente vai, de alguma forma, poder agravar o quadro de quem já tem uma deficiência de funcionamento dessa glândula fundamental. E é justamente esse o assunto que eu venho falar hoje, porque ele tem tudo a ver com a questão do iodo. E esse assunto tem um nome estranho, mas ele é chamado de goitrogênicos. Os goitrogênicos são alimentos e medicamentos, remédios, que agravam o hipotireoidismo. Então, esses são os goitrogênicos, ou seja, os goitrogênicos são aquelas substâncias, tanto naturais, vindo dos alimentos, quanto artificiais, sintéticas, vindo dos remédios, que agravam o hipotireoidismo. E por que agravam o hipotireoidismo? Porque elas impedem, elas dificultam bastante a absorção do iodo. E o iodo em dia tem tudo a ver com a questão da boa saúde da tireoide. Eu sugiro às pessoas que querem se inteirar melhor sobre esse assunto consultarem esse site muito bom. Está aqui a URL dele, é hipotireoidismo.net. É um site bastante completo, ele fala do problema da tireoide, sintomas, do principal medicamento usado hoje para a substituição artificial do hormônio do T4, as causas, dieta, glicemia, etc. Mas voltando aqui à questão dos goitrogênicos, nós temos então que os goitrogênicos são as substâncias que dificultam a absorção do iodo. E se elas dificultam a absorção do iodo, é evidente que elas estão associadas ao hipotireoidismo, ao hipertireoidismo, à tireoidite de Hashimoto, à doença de Graves e ao câncer de tireoide. Esses alimentos goitrogênicos são principalmente associados à questão dos vegetais crucíferos, não cozinhados. Vegetais crucíferos, todo mundo sabe, é repolho, couve de Bruxelas e outros desses vegetais. E eles hoje em dia são largamente empregados como, por exemplo, shakes de detox em sucos verdes, aqueles sucos que tem a premissa de serem muito saudáveis por conterem a famosa clorofila e por fazerem um detox no organismo. Mas para aquelas pessoas que têm hipotireoidismo, é realmente bastante desaconselhável que use esses sucos, porque obviamente eles não são sucos onde haja um cozimento do alimento, eles são sucos naturais e tirados na hora. Pega a couve ali, coloca no liquidificador, bate e tudo mais e bebe. Então, quando você está fazendo aquilo ali, a princípio, quem tem um problema de hipotireoidismo, na verdade está agravando esse problema porque está contribuindo para que, vindo, por exemplo, iodo de nozes, vindo de outras fontes que contêm iodo, esse iodo não seja muito bem absorvido. Falando de medicamentos, ansiolíticos e antidepressivos também utilizados em muito tempo em doses elevadas também são goitrogênicos. O mais conhecido deles, esses ansiolíticos, como todo mundo sabe, é o famoso Rivotril, que é o clonazepam. Muita gente usa o clonazepam, usa erradamente porque ele é utilizado para depressão e ansiedade e a galera vai e compra e usa muito como sonífero, na realidade, quando não deveria ser assim, porque ele não é sonífero. Mas um dos efeitos dele é justamente ser um remédio goitrogênico, ou seja, um remédio que, indicado para ansiedade e depressão, ele na realidade acaba fazendo com que a absorção de iodo seja bastante prejudicada e aí agrava o quadro de hipotireoidismo das pessoas. Então, há de se evitar o consumo de crucíferos e outros alimentos goitogênicos, justamente porque isso agrava o hipotireoidismo. E eu trago, mais uma vez, falando desse conteúdo, porque eu vejo que muito pouca coisa sobre a questão nutricional é discutida no Facebook, aqui nesse grupo.
Basicamente, se fala o tempo todo dos sintomas, dos problemas associados e também muito sobre o Puran T4. Vamos descer aqui. Como eu disse anteriormente, os alimentos goitrogênicos, aqui eu tenho uma relação deles. Tá? Esses aqui foram identificados como levemente goitrogênicos, são, por exemplo, a mandioca, a soja, o milho, a batata doce, vegetais como repolho, vegetais crucíferos, evidentemente, como repolho, brócolis, couve de Bruxelas, couve. E como é que será que as pessoas têm que abandonar esses nutrientes? Se as pessoas fizerem cozimento, tá? Fizerem o cozimento, elas vão diminuir muito esse efeito goitrogênico, ou seja, esse efeito deletério na absorção do iodo vindo de outros nutrientes. Isso também, esse cozimento, que é em geral feito por meia hora, também reduz bastante a quantidade de nitrilos, que também é uma toxina com relação à tireoide. Então, tem que se ter muita atenção. Por exemplo, aqui cita-se que o cozimento das crucíferas durante 30 minutos destrói 90% dos goitrogênicos. Então, fica essa dica aí nesse site bem interessante sobre o hipotireoidismo, para aquelas pessoas que vão consumir esses alimentos ou façam de forma cozida e não crua. E nós temos embaixo aqui a lista que eu já tinha falado antes, dos vegetais crucíferos, goitrogênicos. Está aqui a couve de China, a couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, repolho, nabos, etc. E outros alimentos também que também têm efeito goitrogênico, como por exemplo espinafre, broto de bambu, amendoim, soja, por exemplo. A soja que eu acho que é o mais complicado, porque a soja está presente em praticamente tudo hoje de respeito aos produtos alimentares industrializados. Tudo quanto é bolo hoje, pão e etc., de alguma forma ou de outra, vai levar derivados de soja. Então, é bastante difícil você se livrar. O principal desses derivados de soja é o famoso óleo de soja. Quem é que não consome óleo de soja hoje em dia? Então, isso está presente em tudo. Então, se livrar da soja é realmente muito difícil. Então, é um negócio meio complicado para aquelas pessoas que têm hipotireoidismo, mas é um alerta, porque isso, com certeza, vai dificultar a questão da absorção do iodo para a boa saúde das pessoas. Até frutos, por exemplo, como morango, pêssego e peras, também são nocivos com relação à questão da absorção do iodo, assim como a batata doce e a mandioca. Aqui, por exemplo, está o leite de soja. O leite de soja está aqui, tá? Também. Então, não vamos tomar leite de soja. Tá? Esse é um site muito bom, de verdade. Eu gostei muito de ter acessado. Ele também tem duas informações aqui do principal medicamento utilizado para a tireoide. Evidente, tem até uma provocação se o Puran T4 é a solução única para a tireoide. Evidentemente não é, porque medicamento, remédio, nunca é a cura. Remédio, na realidade, vem de remediar e não de curar. Então, não há uma cura através do Puran T4. O que o Puran T4 faz? Artificialmente, ele aumenta a concentração do T4, né, desse hormônio T4 no organismo da pessoa, para que ela possa então fazer a transição para o T3. É isso que ele faz na realidade. Então, não está resolvendo o problema, está simplesmente acrescentando uma substância sintética, né, ao organismo. Uma informação bastante importante é que o princípio ativo dele, que é esse que está sendo mostrado agora, a levotiroxina sódica, ela não é biidêntica.
se ela não é biidêntica, ela não é igual ao que o organismo produz. Isso quer dizer o seguinte, que esse hormônio sintético T4, ele vai aumentar os indicadores, evidentemente, desse marcador quando a pessoa fizer um exame de sangue. Entretanto, não vai haver um funcionamento adequado como se a pessoa estivesse produzindo seu próprio T4, porque simplesmente as moléculas são diferentes. Elas podem ser similares, mas elas são diferentes. Aqui, por exemplo, estão as duas moléculas. Essa é a molécula artificial, veja a configuração dela espacial, e essa é a molécula natural, é o hormônio natural. É óbvio que são totalmente diferentes, eu tenho anéis fechados, eu tenho uma configuração totalmente diferente. Então, quando o hormônio não é bioidêntico, não espere que ele não vá ter problemas. Tem sim problemas, tá? Então é isso. De toda forma, é uma página bastante boa para as pessoas consultarem, não é? Estarem a par e se interarem desse assunto. Por exemplo, aqui se discute que o purão T4 não trata as causas do hipotireoidismo, é aquilo que nós falamos. Ele não é ele não é uma cura do hipotireoidismo, ele é um adendo que se faz de um hormônio, digamos, estruturalmente parecido com o T4 da tireoide. Mas, nem de longe, ele vai resolver esse problema. Então, e esses problemas em geral de tireoide são causados por essas razões que estão aqui. Desequilíbrio hormonal, alergias alimentares. Alergias alimentares, por exemplo, estou mostrando agora iluminado, elas têm tudo a ver com a questão da alimentação do glúten. Não basta só a pessoa ser intolerante a glúten. Quando a pessoa é intolerante a glúten, ela está no caso limite, ou seja, ela come um pão e ela passa mal. Mas mesmo você não passando mal comendo pão, o pão que você está comendo contendo glúten, ele já vai te provocar algum problema, mesmo que seja pequeno. E a fadiga adrenal também, que hoje em dia é bastante falado, né? São os problemas das suprarrenais também, de desequilíbrio que acontece com ela. Esse site é muito bom, realmente. É um site que vale a pena as pessoas verem. E o assunto que nós levamos, então, dos alimentos goitrogênicos e da necessidade da reposição adequada de iodo para as pessoas que sofrem de problema da tireoide, tem que se dar uma especial atenção. Eu tenho também o site do Rodolfo Ferrari, ele também fala do mesmo assunto, dos goitrogênicos versus tireoide, é basicamente a mesma coisa, aqui ressaltando a dificuldade da absorção do iodo associado a esses alimentos e remédios. Então é mais ou menos, quase como se fosse um corticola daquilo que está colocado ali do outro lado. Também cita o Rivotril, clonazepam e os mesmos alimentos que lá estavam falados antes, né? Ele aqui, por exemplo, fala aquilo que nós ressaltamos lá atrás. Os suculetes, por exemplo, são saudáveis, mas para pacientes da tireoide pode ser problemático devido à grande quantidade de vegetais crucíferos não cozidos. Então, é uma atenção que a pessoa tem que ter. Ele faz a recomendação das pessoas fazerem ingestão de alimentos ricos em iodo, como, por exemplo, essa alga marinha chlorella. Eu, por exemplo, faço uso da chlorella. Ela é uma alga ruim para chuchu, que tem um gosto horroroso. Entretanto, o consumo até 3 gramas por dia tem um efeito detox bastante importante no organismo, porque ela também funciona como um quelante para contaminantes e muitos nutrientes, especialmente a questão das proteínas. Em 3 gramas, por exemplo, dessa alga seca, da chlorella, você tem 70% de proteína, ou seja, 2,1 gramas de proteína.
Na castanha do Pará e outros alimentos que estão aqui mostrados, por exemplo, quinoa, ovo, sal, carne vermelha, também há iodo. Mas, como nós dissemos lá atrás, a argumentação do Laim Ribeiro é que a quantidade de iodo nesses nutrientes vem paulatinamente caindo ao longo do tempo, pela exaustão dos solos. Então, eu não acho que haja uma outra forma de se ter uma quantidade adequada de iodo no organismo, a não ser suplementando. E a minha suplementação, a que eu faço, não estou aqui pregando para que ninguém faça, é do Lugol diluído, tá? O equivalente a 1000 microgramas por dia. Ou seja, eu consumo 1000 microgramas por dia, que já é uma concentração, como eu disse lá atrás, 6 vezes maior do que os 150 microgramas preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Eu faço essa suplementação justamente para tentar me proteger dos contribuintes como cloro, flúor, brom, que deslocam o iodo da sua molécula, e também da proteção em relação a outros contaminantes oportunistas vindo de metais pesados, através da relação promovida pelo iodo, a sua eliminação através da urina e fezes. Um grande abraço e tudo de bom.